Os destaques do Panorama CBN de hoje. Eu conto para você como foi o segundo dia do presidente eleito Lula na COP27. Lá, ele aproveitou a oportunidade para criticar a reação negativa do mercado financeiro por causa do teto de gastos. No Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio de contas de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiar atos antidemocráticos. E tem também boa notícia. São Paulo e Rio de Janeiro começaram a vacinar crianças com comorbidades com 6 meses a 2 anos e 11 meses contra a Covid-19. E no esporte, o jogador senegalês Sadio Mané está fora da Copa do Mundo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. CBN na COP27, a conferência do clima que discute o destino do planeta. E eu começo essa edição falando sobre a COP27, que é a cúpula do clima que está acontecendo lá no Egito, porque o presidente eleito Lula passou o dia lá com várias reuniões. Hoje ele encerrou a participação dele no evento e vai direto para Portugal encontrar com membros do governo português. Só que antes disso, como eu disse, ele teve uma agenda cheia, com direito a um segundo round da briga Lula versus mercado financeiro. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, em um encontro com lideranças jovens, negras, indígenas, cientistas e especialistas do clima, Lula falou sobre diversos assuntos e deu uma declaração em que defendeu furar o teto de gastos do governo. Ele falou isso porque ontem o mercado financeiro reagiu bem negativamente à expectativa da apresentação da PEC da transição, que vai viabilizar aí o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. E do ponto de vista das contas públicas, essa PEC, que foi apresentada ontem por Geraldo Alckmin ao Congresso, prevê um gasto extra de quase 200 bilhões de reais acima do teto de gastos do orçamento do governo, ou seja, muito mais do que o previsto, e vai extrapolar bem o limite do orçamento. O governo vai ficar no cheque especial, no vermelho. A Bianca Santos até contou na edição da manhã do Panorama CBN de hoje todos os detalhes dessa proposta e também as articulações políticas para aprovar isso lá no Congresso. Então, vale muito a pena ouvir. Mas, de forma resumida, a solução que foi criada pela equipe de Lula é a seguinte: a proposta, ela retira dessa regra fiscal, do teto de gastos, os gastos com Bolsa Família por tempo indeterminado. E, além disso, retira também o excesso de arrecadação, as receitas de universidades e as doações ambientais. Em resumo, os gastos vão acontecer, sim, mas não dentro do orçamento, que tem regras, como a regra fiscal do teto de gastos. Esses gastos vão acontecer fora desse orçamento. E hoje, Lula aproveitou aí o evento da COP de manhã e rebateu a reação do mercado financeiro, que até então, ontem, fechou o dia no vermelho. Que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal, porque a gente tem que começar a pensar em responsabilidade social. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro, daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores. Temos que cumprir meta de inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento, de geração de emprego. E adivinha, o mercado financeiro respondeu Lula da seguinte forma: a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em baixa de 1,64% aos 108.433 pontos. Não foi uma queda igual ontem, que foi super expressiva, quase 3%, mas é uma queda importante.
No mercado de câmbio, a situação é inversa. O dólar comercial fechou o dia com uma leve alta de 0,37%, cotado a R$ 5,402. Ontem, o dólar fechou com uma super alta. Já o euro também fechou com uma tímida alta de 0,10%, cotado a R$ 5,597. Bom, mais cedo, hoje em entrevista ao Jornal da CBN, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é um dos criadores dessa regra fiscal do teto de gastos que foi criada durante o governo Temer, diz que não existe uma contradição entre responsabilidade fiscal e social. Essa frase dele é a mesma que foi dita pelo presidente eleito Lula lá na COP27. Na visão dos investidores, não existe uma contradição entre as duas coisas, muito pelo contrário. Para ajudar os mais pobres, para o Brasil cumprir a sua responsabilidade social, é preciso estar crescendo, estar gerando emprego, é preciso estar gerando renda. E para isso, é necessário ter responsabilidade fiscal, é necessário ter um direcionamento claro de sustentabilidade dos gastos públicos, de renda e etc. Meirelles também disse durante a entrevista que Lula já governou o país com grande responsabilidade fiscal e crescimento econômico e que o melhor programa social que existe é a geração de emprego. O ex-ministro também falou sobre a PEC da transição. Segundo ele, é preciso tomar cuidado para não cometer erros que vão comprometer o futuro. De acordo com o ex-ministro, muitos estão ignorando isso e que existe sim um espaço para se cortar despesas desnecessárias e bancar programas sociais. Você pode perfeitamente cortar despesas para incluir o auxílio dentro do teto. Por exemplo, o Bolsa Família é mais importante do que manter lá em funcionamento uma empresa que já deixou de ter finalidade? Claro, não tem dúvida. Então corta aquela despesa e coloca aqui o Bolsa Família. Nesta mesma linha de pensamento de Meirelles, economistas apoiadores da candidatura de Lula e que são ligados à consolidação do Plano Real e também ao PSDB, publicaram hoje uma carta aberta sobre as declarações de Lula referentes ao teto de gastos. Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, o Edmar Baixa, que é ex-presidente do BNDES, e Pedro Malan, que é ex-ministro da Fazenda, disseram que não dá para conviver com tanta pobreza, desigualdade e fome no Brasil, mas que o desafio é tomar providências que não criem problemas maiores do que os que queremos resolver. Esse texto foi publicado hoje no jornal Folha de São Paulo e diz ainda que o teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde, da cultura e não é uma conspiração para desmontar a área social. E voltando a falar sobre a participação de Lula na COP, ele teve uma série de reuniões bilaterais com ministros de vários países. Ele conversou também com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mas o conteúdo do encontro não foi divulgado. Em uma outra reunião, ele conversou com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha e também com o ministro do Meio Ambiente da Noruega. E esses encontros são muito importantes porque a Noruega e a Alemanha contribuem para o Fundo Amazônia, que é um grande projeto de preservação da floresta e que foi totalmente paralisado pelo governo Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth, disse que, durante esse encontro com Lula, foi decidido que os governos de transição do Brasil e o da Noruega vão cooperar para a reabertura imediata do Fundo Amazônia. A ideia é montar equipes que façam o necessário para que esse fundo possa ser lançado já nos primeiros dias de governo Lula, ou seja, em janeiro. E para o Fundo Amazônia voltar a operar, é preciso reestruturar a governança com os 2 comitês que foram desmontados pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na época, ele retirou a sociedade civil dos conselhos de forma unilateral,
sem o consenso dos doadores, a Noruega e a Alemanha. Por causa disso, o dinheiro que tinha nesse fundo foi congelado e, segundo o ministro da Noruega, há 540 milhões de dólares que estão parados e que já podem ser usados pelo governo eleito para preservar a Amazônia. E essa sinalização do ministro norueguês é muito importante porque a Noruega continua sendo o país que mais envia recursos para os fundos florestais do mundo. Enquanto Lula está na COP27, outra parte da equipe de transição do governo também começou a trabalhar. E eu estou me referindo especificamente ao grupo técnico especializado em questões sobre o Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Hoje teve uma reunião desse grupo e sugestões de medidas que o governo eleito deve adotar quando tomar posse foram discutidas, como, por exemplo, a questão da revogação de decretos que flexibilizaram o acesso a armas no governo Bolsonaro. Outra questão que está relacionada com essa ideia é o que fazer com essas armas que foram regularizadas no atual governo. Uma ideia em discussão nesse grupo é determinar a devolução dos armamentos de grosso calibre. Com isso, essas armas passariam a ser ilegais. Essa proposta que eu contei para você é defendida pelo senador eleito Flávio Dino. Ele é cotado para ser futuro ministro da Justiça e Segurança Pública e é um dos coordenadores desse grupo de transição do governo. Outro tema que também vai ser abordado é sobre o funcionamento dos clubes de tiro. Sobre essa questão em específico, Flávio Dino disse que não vai ter um fechamento generalizado, mas ele sugeriu algo como um recadastramento. Existe direito adquirido a faroeste? Não. Existe direito adquirido a andar com fuzil, metralhadora? Não, também. Então é possível que haja um efeito imediato, inclusive no que se refere aos arsenais já existentes, sim, é possível. Um tipo de recadastramento, de recenseamento, no que se refere aos clubes de tiro, sim, também. Vai haver fechamento generalizado de clubes de tiro? Não, seguramente não. Mas não pode ser algo descontrolado, não pode ser liberou geral. Esse grupo técnico tem até o dia 30 de novembro para indicar ao presidente eleito quais atos devem ser revogados. Então tem muito trabalho para pouco tempo. E em paralelo, tem uma outra questão que está sendo discutida. Esse grupo de transição ele é integrado, ou seja, os temas sobre justiça e segurança pública estão sendo discutidos juntos. Mas o futuro governo avalia desmembrar esse grupo em 2 ministérios. Então, pode ter um Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Só para você entender melhor, antes do governo Bolsonaro funcionava assim, mas para ter Sérgio Moro no governo, Bolsonaro montou esse super ministério e também uma carta branca para ele atuar, mas o fim dessa história você já sabe, não deu muito certo, né? E hoje, Flávio Dino, que está coordenando essa questão, é um dos defensores de manter o ministério como é hoje, um super ministério, né, com a junção do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Mas essa questão não é um consenso dentro do grupo. Para o Flávio Dino, seria um equívoco manter 2 ministérios totalmente independentes. Mas o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que faz parte do grupo da transição e é integrante do grupo Prerrogativas, disse não ser um entusiasta dessa separação, mas que o Brasil está preparado para adotar um novo modelo. A segurança pública é um tema que precisa ser enfrentado com centralidade, é um tema transversal, talvez a partir da criação de um ministério próprio a gente possa criar também uma secretaria, enfim, de justiça racial para rever uma série de coisas, inclusive esse encarceramento em massa que envergonha o Brasil. Então tem vários desafios que a partir da criação de uma pasta própria podem ser, em tese, melhor enfrentados. Além das armas, outro assunto que vai ser prioridade é a questão dos crimes antidemocráticos. Isso acontece em um momento em que bolsonaristas ocupam a frente de quartéis e pedem a intervenção federal. Flávio Dino não falou em criar novas leis, mas sim garantir a punição que já é prevista na lei atual. E aproveitando a deixa desse assunto, eu vou falar sobre os atos democráticos, porque tem novidade. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiar esses atos antidemocráticos. Que fique claro aqui para você que esses atos são chamados de antidemocráticos
porque questionam o resultado das eleições. E eu lembro você que a eleição ela foi feita de maneira democrática. E logo após o resultado democrático, as manifestações surgiram, incluindo bloqueios em rodovias, não permitindo o direito de ir e vir da população que está garantido na Constituição Federal. E depois do desbloqueio de algumas vias, os manifestantes querem agora que os militares impeçam a posse de Lula. E além aí do bloqueio de recursos por parte do Banco Central, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça em até 10 dias os alvos dessa decisão, que em maioria são empresários do ramo do agro, do transporte e de logística. Essa decisão de Alexandre de Moraes, que está sob sigilo, foi tomada no último dia 12, após a chegada de aproximadamente 120 caminhões ao Distrito Federal. Isso para endossar protestos que estão sendo realizados até hoje em frente ao quartel-general do Exército. Para o ministro, a chegada coordenada desses caminhões a Brasília, com fins de rompimento da ordem constitucional, pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No documento que foi divulgado hoje, o ministro argumenta também que o bloqueio das contas é uma forma de enfraquecer esses atos. E para você se situar nesta questão, como é que funciona o modus operandi nesse caso? Seguinte, para reforçar esses atos criminosos, os financiadores estão fornecendo toda a estrutura completa aos manifestantes, como barracas, banheiros e refeições. E com direito a carne e tudo mais, viu? E é claro que durante a programação da CBN a gente falou sobre esse assunto, ouvimos o doutor em Direito Denis Camargo Passerotti. Ele disse que essa medida de Alexandre de Moraes tem o poder de minar esses atos. Todos esses atos dependem de recursos financeiros, né? Até que ponto será que essas pessoas e essas empresas estão dispostas a ir adiante, tendo suas contas, seus ativos bloqueados por decisão judicial, né? Essa que é a questão. Evidentemente que sem recursos financeiros, esses atos poderão sim sofrer esses abalos e com isso serem minados. Então, a questão é saber até que ponto essas pessoas estão dispostas a seguir com esses bloqueios de recursos financeiros, até que ponto isso vai atingir o caixa das empresas. Em outro desdobramento desse caso, hoje o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou que juízes de varas da infância e juventude verifiquem a situação de crianças e adolescentes que estejam em situação vulnerável nos acampamentos montados por manifestantes bolsonaristas que protestam contra o resultado das eleições. Segundo o ministro, além da conduta dos manifestantes poder configurar crimes em atos antidemocráticos, as condições em que se encontram podem não ser adequadas aos menores de idade. O ministro citou vídeos que mostram barracas de camping flutuando em lama, além de alimentação sendo preparada em ambiente aberto e com a água da chuva invadindo os locais onde as pessoas se alimentam. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast. Ter autonomia financeira e poder conduzir suas finanças do seu jeito, da melhor forma possível, é fundamental nos dias de hoje para todas as pessoas físicas e jurídicas. Isso significa ter liberdade de escolher benefícios personalizados e também as melhores ofertas para o seu perfil financeiro. E é isso que possibilita o Open Finance ou Sistema Financeiro Aberto. Nesse sistema, o cliente escolhe com que instituição compartilhar os seus dados, isso de forma segura, para ter muito mais benefícios à sua disposição, e tudo isso de graça. O Banco BV utiliza os dados coletados no Open Finance para fornecer a seus clientes recomendações que ajudam a tomar decisões de forma inteligente. E é possível, por exemplo, ajudar os clientes a entender gastos que estão desbalanceados, oportunidades de formas de crédito mais baratas e muito mais. Para saber mais, acesse bv.com.br ou também siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Vacina sim.
Voltando ao noticiário, como deu para perceber, eu vou falar de vacina. E tem notícia boa. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro começaram a vacinar contra a Covid-19 hoje crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses que tenham comorbidades, doenças crônicas, deficiência permanente e que também são indígenas. E como essa vacinação é de um grupo restrito e a maioria das crianças não possuem essas condições de saúde, o movimento nos postos de saúde foi bem tranquilo hoje, nada de fila. E esse é mais um motivo para que os pais que têm filhos do grupo prioritário não deixem essa oportunidade para depois. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo alerta que os casos de Covid estão em alta e, apesar das crianças apresentarem uma incidência menor de casos graves, há sim a possibilidade da doença causar até morte. E a nossa repórter em São Paulo, Gabriela Rangel, ela conversou com Margarida Pereira. Ela é super consciente em relação a esta questão da Covid-19, que pode evoluir para um caso grave, e por isso mesmo ela amanheceu no posto de saúde para vacinar a neta Luísa, que tem 2 anos. Ela tem bronquite severíssima. Chegou cedinho, né? O UBS nem abriu. Tem essa urgência, essa pressa de vacinar a Luísa? Tem desespero de medo dela pegar. Por conta do bronquite dela, da falta de ar, né? Tô esperando lá, depois eu fico feliz, aí você vai ver virar cambalhota. E atenção aqui, os responsáveis pelas crianças que têm comorbidades devem apresentar comprovantes dessa condição, ou seja, receitas, relatórios, outros documentos que atestem as comorbidades ou outras condições que eu contei para você. E esse documento também deve ter a identificação da criança, o carimbo do médico com o CRM e estar dentro da validade de 2 anos de emissão. Esse esquema vacinal vai ser de 3 doses, a segunda dose deve ser administrada após um intervalo de 4 semanas, ou seja, 28 dias após a primeira, e a terceira deve ser aplicada 8 semanas depois, ou seja, 56 dias após a segunda dose. E fique atento aí à vacinação da sua cidade, porque, por exemplo, aqui na capital paulista, de onde eu gravo este podcast, existe a chepinha da vacina e funciona da seguinte forma. Você precisa cadastrar a sua criança no sistema da prefeitura da sua cidade para que ela entre nessa fila da chepinha. Porque como a ampola da aplicação da vacina Pfizer Baby rende, pode sobrar no final do dia alguma dose aí para criança que não se enquadra nesse perfil de comorbidades. E no final do dia, um funcionário do postinho pode ligar aí na sua casa para que você leve a criança para tomar a vacina. Então, dá uma olhada aí de como é que funciona esse esquema na sua cidade para você não perder tempo, porque se depender do Ministério da Saúde para abrir a vacinação para crianças no geral, você vai esperar sentado, não tem uma previsão. Isso porque essa medida ela ainda vai ser avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, o CONITEC. Lembrando que a Anvisa liberou a vacina Pfizer Baby em setembro para todas as crianças e a Anvisa tem um rigor técnico de excelência. E até por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações emitiram ontem uma nota cobrando de forma enfática do Ministério da Saúde a imediata inclusão do Programa Nacional de Imunização das vacinas da Covid-19 para todas as crianças a partir de 6 meses de idade. Sobre esse assunto, o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Renato Kifuri, explicou para a nossa reportagem por que a entidade considera urgente a ampliação da cobertura vacinal. Os dados do próprio Ministério da Saúde mostram que quase 70% dos casos de Covid-19 em crianças acontecem em crianças previamente saudáveis. 40% dos óbitos por Covid-19 na pediatria também. Então, excluir as crianças saudáveis ou vacinar somente aquelas que têm comorbidades é um equívoco.
E aproveitando que eu estou falando de Covid-19, hoje a Prefeitura de Belo Horizonte determinou a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos de saúde e também no transporte público. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada devido ao aumento nos testes positivos de Covid-19 nas últimas semanas. Para você ter uma noção, de acordo com o município, a positividade dos testes estava em 3% há 2 semanas. Na semana passada chegou a 5% e agora está em 15%. E com essa progressão, a secretária municipal de saúde, Cláudia Navarro, ressaltou que o uso de máscaras é necessário para evitar um avanço ainda mais rápido desses casos. A nossa conduta nesse momento é essa. Haverá a obrigatoriedade do uso de máscaras em instituições de saúde e em transporte escolar, transporte público, táxis, Uber, mas temos que lembrar também que, apesar de não haver uma obrigatoriedade, existe uma recomendação forte para que as pessoas continuem usando máscara naqueles locais fechados, com aglomeração, principalmente aquelas pessoas que têm algum tipo de problema, imunossuprimidas ou que tenham acima dos 60 anos. O decreto vai ser publicado amanhã, sexta-feira, e vai ter uma validade de 15 dias. E a Prefeitura informou que, após esse período, vai analisar a progressão desses números para anunciar novas restrições ou retirar essa obrigatoriedade das máscaras no transporte público. E por causa do aumento desses casos de Covid-19, lá em Minas Gerais, universidades chegaram a reforçar as medidas para evitar um descontrole da doença. Na PUC Minas, por exemplo, alunos tiveram que voltar para o ensino remoto por causa do aumento de exames positivos. Na UFMG, em São João del Rei, foi recomendado também o retorno do uso de máscaras. E olha só que moral, hein? Agora a gente tem uma música especial para notícias da Copa do Mundo do Catar. Então, a partir de agora, toda vez que você ouvir esse som, você já sabe do que se trata. Enquanto o técnico Tite está treinando e pensando aí sobre o que ele vai fazer com a seleção brasileira, que está lá em Turim, na Itália, treinando, eu vou trazer uma informação urgente da seleção de Senegal, porque o atacante Sadio Mané, de Senegal, está fora da Copa do Mundo do Catar. O jogador havia lesionado a fíbula da perna direita antes da competição em um jogo do campeonato alemão pelo Bayern e hoje ele teve o corte confirmado pela assessoria de imprensa da seleção. Anteriormente, a informação é de que Mané não atuaria nas primeiras partidas do Catar, mas hoje veio a confirmação que não deu para ele. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.